Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dispensa esta noite. Estamos saindo de uma série de trabalhos, mas pela graça de Deus, estamos aqui esta noite para cooperar com o departamento de senhores e, consequentemente, o departamento de discipulado da igreja. Queremos, nesta oportunidade, com brevidade, trazer uma palavra de Deus aos amados amigos e à igreja aqui presente. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 16 em diante. Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Amados amigos, senhoras e senhores que nos ouvem esta noite, queremos subordinar-nos a um tema nesta noite: o poder restaurador de Jesus. O texto de Lucas, Dr. Lucas, como médico que era, escreveu e descreveu este fato quando Jesus ele foi para a cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade aonde Jesus fora criado. Jesus foi criado em Nazaré. Era como se fosse uma palafita da cidade, da grande metrópole, aonde ela fazia parte. Jesus foi criado nesta cidade de Nazaré. E como de costume, ele foi na sinagoga. Na sinagoga só poderia entrar os judeus ortodoxos para ler o livro do Torá, mas naquele dia estava o livro do Torá em cima da mesa, e todos os que podiam entrar na sinagoga, eles tinham a liberdade de ler o livro do Torá. E então Jesus entrou na sinagoga, que era um local de culto, era um local de reunião política. E Jesus entra na sinagoga conforme o seu costume, e levantou-se para ler o livro de Isaías. E quando ele abre o livro de Isaías, ele encontra a passagem que estava escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus!
Senhoras e senhores, o texto da Bíblia Sagrada, este fato narrado por Lucas, quando Jesus ele se depara com este momento histórico no seu ministério, a mensagem de Cristo ela foi direcionada a 4 tipos de pessoas: aos pobres, aos oprimidos, aos doentes e a todos aqueles que estavam cativos. Senhoras e senhores, Jesus foi o único homem da história que se deparou com situações calamitosas, terríveis, situações adversas na sua vida. Ele se depara com uma situação quando ele desce do monte da oração. Ele se depara com um homem, e este homem era afastado do contexto social. Este homem vivia isolado dentro do seu mundo, isolado, fora da sociedade. Este senhor, este homem, ele precisava voltar ao convívio da sociedade, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma doença de pele, e essa doença de pele lhe causava o afastamento do contexto social. Aquele homem não tinha mais identidade, aquele homem não tinha mais história, aquele homem precisava de conviver com a sociedade novamente. Jesus se depara com uma situação desta, uma situação adversa no seu ministério, e ele, quando Jesus desce do monte, ele se depara com Jesus e olha para Jesus, se prostra diante de Jesus e pede a Jesus o seguinte: se tu podes purificar-me, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus era a única pessoa naquele momento que poderia voltar aquele homem ao contexto social da onde ele vivia. Não existia outra alternativa, não existia outro caminho, não existia outro meio. Aquele homem representa situações adversas no mundo odierno, de pessoas que vivem dentro do seu mundo isolado, com problemas, com dificuldades, passando por situações adversas, precisando de uma resposta, de uma alternativa e de uma perspectiva de vida e sem futuro. Vive isolado, fora do contexto social. Mas esta noite é uma noite benfazeja, porque Jesus está neste lugar para trazer uma palavra ao seu coração, para mudar a tua história, para mudar o contexto social da tua vida. Jesus é o único caminho, Jesus é a única solução, Jesus é o único meio. Ele está aqui para mudar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele se depara com Jesus. Aquele homem era leproso, ele vivia num leprosário, e pela lei ele não poderia conviver com a sociedade. Mas ele disse: Senhor, se tu pode purificar-me, purifica-me, Senhor. Jesus olhou para ele e disse assim, profundamente, ele teve compaixão, diz o texto, ele teve compaixão profundamente daquele homem, e disse: eu quero, fica limpo, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele disse: eu quero, fica limpo, e aquele homem ficou limpo instantaneamente. Senhoras e senhores, você pode ainda voltar ao princípio da tua vida, ainda que toda a tua história foi desfeita, ainda que existem páginas negras da tua história, mas Jesus pode resgatar os teus valores, Jesus pode resgatar a tua história, Jesus pode botar no nível que você deve estar. Ele pode mudar a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aquele homem volta ao contexto social para aonde ele
vivia. E observe o seguinte: Jesus disse: não diga nada a ninguém. Agora tu vai, conforme a lei judaica, ao sacerdote e diga a ele, e faz o teu sacrifício, assim como manda a lei. Mas aquele homem não se conteve, porque a alegria era tamanha, porque a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, e a partir daquele momento ele seguiu a Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Diz a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Diz mais a palavra: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. A Bíblia nos narra ainda que Jesus se depara com outra situação adversa. A situação adversa que Jesus se depara é com um jovem em plena idade. Ele estava cativo, ele estava possesso pelo espírito mudo e surdo. Observe bem, aquele espírito tolhia a liberdade daquele jovem, aquele espírito tolhia aquele jovem da sua liberdade de expressão. Ele não tinha condição de se comunicar, ele não tinha condição de expressar a sua liberdade, ou ele não tinha condição de raciocinar o que ele queria dizer para as pessoas. Aquele senhor, aquele jovem em plena idade, ele era mudo e surdo, ele não ouvia, ele era tolhido para ouvir as coisas. Uma palavra de autoestima, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, ele era tolhido para ouvir estas coisas. E então seu pai vai até a presença de Jesus e chega a Jesus e diz assim: Senhor, tenha compaixão de mim, porque o meu filho está horrivelmente endemoninhado. Escute, senhoras e senhores, o espírito maligno, ele atua no mundo espiritual, no mundo invisível, no mundo que não existe. É como você apalpar as coisas, segurar as coisas, porque é no mundo dos espíritos. E os espíritos malignos, eles atuam na vida das pessoas em três áreas distintas. Primeiro, ele atua na área da obsessão. Segundo, ele atua na área da opressão. Terceiro, ele atua na área da possessão. Possessão, opressão e obsessão. O que é obsessão? É que existem pessoas que elas não são oprimidas, elas não são possessas, mas elas são influenciadas por espíritos. Elas buscam aonde tem o movimento dos espíritos, elas buscam onde tem os trabalhos dos espíritos, para ela poder seguir os espíritos, para ela poder ser cativa aos espíritos. Pessoas que são influenciadas por espíritos, elas não são possessas, elas não são oprimidas, mas elas são influenciadas. Mas existem pessoas que são possessas, ou seja, que são oprimidas, e essas pessoas que são oprimidas são aquelas que estão cativas, aquelas que não têm como se libertar. E muitas das vezes no mundo espiritual ela busca soluções omissas e ocultas e não encontra a solução para os seus devidos problemas, senhoras e senhores. E muitas das vezes elas procuram até um médico, porque às vezes descobre que ela tem um problema de ordem psicológica, de ordem emocional, e às vezes não é de ordem emocional e nem psicológica, é o lado espiritual dela que está sendo afetada pelo espírito que lhe oprime dia e noite. Ela não tem como procurar a solução para este problema. Existem pessoas que são oprimidas, mas existem pessoas que são possessas, elas são cativas, elas são dominadas, elas são dirigidas por espíritos malignos. O espírito faz dela como se fosse, na linguagem do nordestino, cavalo, e elas são cativas, elas são oprimidas, elas não têm como se libertar, elas são viciadas, elas são levadas ao caos. Mas, senhoras e senhores, Jesus se depara com uma situação dessa, de um moço que estava oprimido, que estava possesso, e o seu pai disse: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim.
E então Jesus vai e pergunta, ele vai e diz a Jesus: olha, os teus discípulos não puderam expulsar este demônio. E aí Jesus vai e diz assim: ó geração incrédula, existia uma corrente de incredulidade que pairava naquela geração, que não cria no sobrenatural, que não cria naquilo que Deus ia fazer e que estava fazendo. Jesus traz uma nova mensagem, Jesus traz uma nova página da história para a humanidade, e as pessoas não estavam entendendo, era incrédula, dizia que Jesus era filho do carpinteiro, dizia Jesus que era de Nazaré, de uma palafita, e nós conhecemos os seus pais e a sua mãe, mas este Jesus, ele não pode fazer milagres. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Ó geração incrédula e perversa, quando foi que começou isso? Jesus pergunta ao pai daquele jovem, e o pai daquele jovem diz: começou desde a sua infância. Você sabe onde começa o cativeiro? É da infância, quando o pai, ele não educa o seu filho no lado espiritual, quando o pai não tem mais condição de ter a referência da sua família, de ser a referência do seu pai, dos seus filhos, não ter a referência do seu lar. Então é aí que começa a manifestação dos espíritos na vida das crianças, porque ela não tem autodefesa, e é muitas das vezes o pai não procura uma igreja, não procura o evangelho, não procura se dobrar a Cristo, e a criança vai crescendo, daqui a pouco se torna um delinquente, uma pessoa mudada totalmente, a sua mente, a sua personalidade, o seu caráter. Mas Jesus se depara com esta situação, e de repente trouxeram um moço diante de Jesus, e Jesus olha para ele, e aquele moço começa a ser manifestado o Espírito em seu corpo, em sua vida, e o moço cai no chão, e o moço começa a escumar pela boca, e Jesus olha para ele e repreende o Espírito e diz para ele: sai deste corpo e não volta mais para ele. Glória, pois, ao nome do Senhor. Aleluia. A partir daquele momento que Jesus disse isso, o moço caiu e ficou semi-morto, e Jesus pega pela sua mão e levanta aquele jovem e coloca ele de pé e devolve ele ao seu pai. Glória a Deus. Esta noite Jesus segura pela tua mão e te levanta. Se você der oportunidade para ele entrar no teu coração e na tua vida, esta noite ele te segura pela tua mão e te levanta e te diz: hoje você vai ter nova vida. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração. E 2 cegos sai de Jericó e entra em Jericó, e de repente Jesus vai passando naquela cidade, e os 2 cegos estavam sentados. Observe bem, eles eram cegos, eles não conheciam o mundo, eles não sabiam o que era o mundo, porque eles eram cegos, eles eram deficientes. Naquela mesma característica, existem pessoas hoje que ela não vê o mundo espiritual, o mundo real, o mundo que é para ser vivido. Ela não conhece, ela não sabe, porque ela é cega, ela não tem visão, a sua visão está turva, e ela precisa ter visão. E não é o colírio aqui físico que pode trazer a total visão a esta pessoa. Ela precisa ter visão de futuro, ela precisa ter visão do futuro, ela precisa ter visão das coisas de Deus, das coisas do céu, e elas precisam estarem purificadas das suas vistas. E aqueles 2 cegos, eles estavam à beira do caminho e clamavam: Senhor, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Mas as multidões olhavam, veja o sentimento da multidão, ela não queria que aquele cego pudesse ver. Elas disseram: é que este cego está clamando, para com isso, deixa o mestre. Mas elas continuavam clamando e diziam: tem compaixão de mim, filho de Davi. Glória a Deus. Talvez você está nesta mesma situação e você encontra muitos impedimentos, muitas barreiras, muito obstáculo. Talvez a barreira para você vir a Cristo é outra, talvez a barreira para você se aproximar de Cristo é outra, talvez é a tua religiosidade, talvez é a tua crença em outras coisas, talvez seja isto a barreira que deve ser quebrada. Esta noite Jesus está aqui para quebrar barreiras. Glória a Deus. Você precisa viver, você precisa ver o futuro, você precisa ver o lugar além túmulo, você precisa ver o céu. E para você ver o céu, você tem que vir ao dono do céu. Amém. Glória a Deus. Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. Jesus para, o texto diz claramente, Mateus 20, Jesus para, e quando para ter uma perspectiva nova de vida, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver. Jesus disse assim: vê. Aleluia. Imediatamente os olhos dos cegos se abriram, e a primeira coisa que eles viram foi Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esta noite Jesus quer abrir a tua visão. Esta noite Jesus quer abrir os horizontes do teu futuro. Jesus, esta noite, Ele quer te dar uma perspectiva de vida novamente. Você precisa ver. Você há muito tempo ficou cego, mas esta noite Ele abre a tua visão para você ver. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi aquele evangelista que evangelizava na sinagoga, que evangelizava no local de culto, que no local de ensino, local de interpretação do Torá. Mas Jesus também evangelizava na rua, e as multidões o seguiam, e as multidões eram curadas, as multidões eram libertas, as multidões eram salvas por Jesus. Mas Jesus também pregava nas palafitas, nos becos, nos atalhos. Jesus esta noite está aqui na pessoa do Espírito Santo. Eu convido você esta noite, a igreja, a ficar de pé, e você que está aqui, que está ouvindo a palavra de Deus, que está ouvindo o Evangelho, para você mudar a sua vida, a sua história, trocar a sua vida pela vida de Cristo, pela vida do Senhor, pela vida de Cristo, pela vida do Salvador. Glória a Deus. Você já viveu muito, mas a tua própria vida, você precisa viver agora a vida de Cristo em tua própria vida. E é isso que eu te convido esta noite. Glória a Deus. Glória, pois, ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu convido a igreja a orar em espírito esta noite. E você que está aqui, irmão e irmã querida, convide uma pessoa amiga. Você que é evangelista, você que é pregador do Evangelho, se tem uma pessoa amiga que está sobre a tua visão, sobre a tua ótica esta noite, vai lá perto dela e convide ela, apenas convide ela para entregar a sua vida a Cristo, porque o Espírito Santo já fez o que ele deve fazer ao coração desta pessoa. Eu peço apenas que você convide, e os outros irmãos orem em espírito, porque nós estamos numa seara agora de guerra. Nós estamos numa série de forças oponentes. Você não está vendo, mas você pode sentir as forças oponentes do mal, para que as pessoas não se dobrem a Cristo, para que as pessoas não entreguem
entregue sua vida a Cristo. Mas há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para mudar a história da tua vida. E para isso você precisa interceder por estas pessoas. Aonde está uma pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo esta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que deseja? Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus esta noite? Aqui na minha frente, tem alguém que deseja? Levante a sua mão como sinal. As pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, você também pode entregar sua vida a Cristo. Basta que você dê um sinal aí de sim. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E depois a igreja irá lhe visitar, depois a igreja irá lhe acompanhar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem alguém que deseja? Tem alguém que deseja? Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jesus veio para curar os quebrantados de coração, para restaurar os oprimidos, para evangelizar os pobres e para libertar aqueles que estavam cativos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tem alguém que deseja? Você que está aqui, irmão querido, esta noite, que você quer ainda orar comigo neste lugar, nós vamos orar esta noite aqui, para interceder por este bairro, interceder por estas pessoas que ouviram a palavra, para que a mensagem esteja fazendo efeito no seu coração, e que elas não venham dormir hoje à noite, que elas sejam incomodadas hoje à noite, porque o Espírito Santo vai lhe incomodar esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos comigo em direção ao céu, e vamos fazer uma oração poderosa esta noite, para que todas as forças contrárias sejam caídas por terra, para que todas as oponentes, todas as outras opressões, todas as barreiras, todos os cativeiros sejam desfeitos, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E nós vamos ouvir as notícias quando chegarmos na igreja, o que aconteceu nesta cruzada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Bendito Senhor, estamos diante da tua presença esta noite ainda. A tua palavra foi cantada esta noite, o evangelho foi anunciado esta noite. A tua palavra diz que ela não volta atrás, mas ela faz como lhe apraz, ó Deus eterno. Agora neste momento a tua igreja levanta a mão para cima em direção ao trono da graça, para interceder pelos moradores aqui deste bairro e desta rua. Oh Jesus, que o evangelho cause impacto nos seus corações, cause impacto em suas vidas, cause impacto, ó Deus, nas vidas das famílias que ouvem o som deste aparelho. Senhor, que as pessoas sejam incomodadas pelo Espírito Santo, e que o teu nome seja glorificado. Quebra todo o cativeiro, quebra toda barreira, todo empecilho. Queremos ouvir notícias alvissareiras do que o evangelho fez, do que o evangelho realizou através da pregação desta noite dos teus filhos e da tua igreja. Opera poderosamente neste bairro. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Senhor, ministra sobre os moradores deste bairro, desfaz todo espírito contrário da violência, do crime, ó Deus, todo espírito contrário que faz mal à sociedade, ó, neutraliza toda força negativa do mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e dê liberdade aos cativos, dê liberdade aos oprimidos, dê liberdade às pessoas, pelo poder da tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus de maravilha, continua com esta igreja, continua dando força ao teu povo para pregar o evangelho de poder, o evangelho de poder, o evangelho de poder. Bendito seja Deus, continua conosco. É o que te louvamos, é o que te glorificamos, é o que te pedimos, é o que te agradecemos para sempre. Glória a Deus. Podeis tomar os seus assentos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.